Olá, queridos. A paz do Senhor a todos. Eu sou aluno Leandro da Paixão, do curso de Bacharel em Teologia da Unigran Rio. Neste semestre estamos tendo o privilégio de estar aprendendo com o nosso estimado professor Eric Mendonça na disciplina de estágio supervisionário em homilética. E nessa hora eu gostaria de ler um versículo. Vou ser breve porque temos de 5 a 10 minutos para colocar aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Carta aos cristãos em Roma, capítulo 16, verso 20, diz assim: O Deus de paz, dentro em breve, esmagará por debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esta passagem é uma passagem profética, uma palavra de alento para corações que estão vivendo dificuldades, aflições, perseguições. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aos cristãos em Roma, ele está escrevendo principalmente aos líderes que abriam as suas casas e expondo ao perigo da perseguição e morte, para que outras pessoas, outras almas viessem a receber a Jesus como Senhor. Sabemos que naquela época não tinha templos para que os cristãos se reunissem. Então os líderes das casas reuniam, traziam o povo até as suas residências para falar de Jesus. E Paulo, ele agradece a Deus pela vida desses irmãos que muitas vezes estiveram presos com ele, trabalharam com ele, vivenciaram as suas próprias dificuldades em conjunto com as dificuldades de Paulo. E é interessante, quando nós analisamos minuciosamente este versículo, Paulo declara o Deus de paz. Quando nós vamos buscar no dicionário o que significa paz, paz significa ausência de guerra. Mas o que é ausência de guerra? Quando tudo está tranquilo, quando tudo está calmo, isto é ausência de guerra. Está tudo bem. Não há perigos à volta. Só que quando olhamos para o mundo, pessoas eram para ter esta paz, mas elas não têm. Em detrimento de pessoas que hoje estão dentro da igreja e muitos olham e falam como ele tem essa paz, passando por tantas dificuldades. A paz que nós temos é a paz que Cristo Jesus nos dá, quando ele declarou: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Para se ter paz no mundo, precisa ter ausência de guerra. E mesmo assim, pessoas são depressivas, pessoas têm tudo, mas não têm nada, nada basta, porque não preenche o vazio existencial que há dentro deles. Eles não entendem que a paz não é que vem de fora por causa da ausência da guerra, mas a paz precisa ser interior, vem de dentro. Aqueles que creem em Cristo Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, muitos estão na casa do Senhor e muitas vezes pessoas não entendem como ele consegue ir à igreja, está com a sua mãe doente, está passando dificuldade no casamento, está desempregado, mas ele pega a sua Bíblia no domingo e caminha para a casa do Senhor adorando, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Isso significa a paz que vem de Deus. Para termos a paz, não precisamos estar ausentes de guerra. Pelo contrário, em meio à guerra, Deus nos dá a paz. A paz que vem de Deus é diferente. Certa feita, um rei convidou 2 grandes renomados pintores para que expressassem a sua arte pintando um quadro sobre a paz. E aquele que ele mais achasse que cumpriu o objetivo, esse receberia um prêmio. Então o primeiro pintor
Ele trouxe um quadro com um lago lindo, calmo, sereno. As montanhas por detrás traziam um visual tranquilo, cheio de florestas, cheio de árvores lindas, pássaros voando. O céu estava estrelado, brilhava. A lua estava tão forte que clareava aquele lago. As pessoas, quando olharam este quadro, elas falaram: certamente este quadro expressa a paz. Porém, o segundo pintor já trouxe um quadro totalmente diferente. Nesse quadro havia uma grande tempestade. Os relâmpagos iluminavam o lugar e aparecia aquelas montanhas escarpadas que amedrontava qualquer pessoa. Nesse cenário de tempestade, havia uma cachoeira volumosa que derramava muitas águas. Porém, o rei, conhecedor da arte, começou a olhar minuciosamente e ele percebe que dentre esse cenário tempestuoso existe um pássaro cujos filhotes estão debaixo de suas asas na fenda da rocha. Aquela tempestade não conseguia chegar no pássaro e aquele pássaro cuidava tranquilamente dos seus filhotes. E o rei falou: este é o quadro que retrata verdadeiramente a paz, porque a paz não significa estar em lugar tranquilo. A paz significa, em meio à turbulência, ter paz interior, ter confiança de que Deus vai mudar a nossa sorte. Olhando ainda para este versículo, ele vai falar: dentro em breve, o Deus de paz, dentro em breve esmagará a cabeça da serpente por debaixo dos vossos pés. Isso significa, implica dizer que em meio a esta guerra que estamos vivenciando, muitas vezes sendo humilhado, Deus vai usar os nossos pés, ou seja, no lugar onde nós fomos humilhados, é lá que Deus vai esmagar a cabeça da serpente. Os planos de Satanás serão frustrados pelo poder que vem de Deus. O Deus que traz a paz vai destroçar, esmagar a cabeça da serpente, fazendo alusão a Gênesis 3,15, mas agora é por debaixo dos nossos pés. E pelo final, demonstrando esse amor e nos dar graça, Paulo termina dizendo: e a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. A graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos chamou. Isso é amor. Isso é amor. Certa feita, Paulo está recebendo revelações tremendas de Deus, mas ele tem um espinho na carne. E Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você vai ver que eu sou perfeito e o meu poder vai fazer o efeito, trazer o efeito desejado sobre a tua vida. E apesar das aflições, Paulo, você vai se sagrar vencedor. Certa feita, para que você entenda o amor de Deus, um índio da tribo Cherokee levou seu filho até uma montanha. E o local que ele passou era um local que trazia medo. E esse era um rito que todos os pais faziam com os seus filhos nessa tribo da América do Norte, a fim de que eles conseguissem, se eles passassem no desafio, eles se sagrariam como verdadeiros varões, homens, já não eram mais jovens, adolescentes. E o pai levou o seu filho até essa montanha escura, escarpada, cheia de dificuldades. E ali ele colocava uma venda nos olhos do filho. E o filho tinha que passar toda a noite com os olhos vendados.
A história diz que feras terríveis faziam barulho, mas o menino não tirava a venda, porque ele queria se sagrar vencedor, estar pronto para a varonilidade. Imagine aquele menino com os olhos vendados, o medo que vinha sobre ele, qualquer barulho era sinônimo de terror. Talvez cobras estavam passando por ali, bestas feras da terra, da selva passavam perto, ele poderia ser devorado a qualquer momento, mas ele não tirava a venda dos olhos. Uma tribo indígena de outra região poderia capturá-lo, ele tinha esse medo em seu coração, porém ele não tirava a venda dos olhos. Medo, frio, fome. Ele passou durante toda a noite, mas ele não tirou a venda dos olhos. E quando foi pela manhã, ao sol nascer, ele pôde tirar a venda dos olhos. E ao abrir os olhos, ele percebeu que o seu pai toda a noite estava com ele ali, cuidou dele, mesmo sem ele saber. Isso denota a graça, o amor de Deus para conosco. Como Deus nos ama. Muitas vezes estamos passando verdadeiras guerras e a impressão é que nós estamos com os olhos vendados. Mas se nós percebermos, quando o dia raiar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando o dia raiar, o sol vier com o seu brilho fumegante, nós vamos perceber que Cristo está ao nosso lado. Cristo nos tomou conta de nós toda a noite escura, Ele estava conosco. Então, nesse momento, entenda que o Deus de paz toma conta de todas as coisas. Podemos aprender que Ele tem o comando de tudo. E apesar de nós muitas vezes perdermos o controle, Ele jamais perde o controle. E até nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos e cumprir o seu propósito. Nas nossas dificuldades, Ele também tem propósito. E no final de tudo, o seu nome sempre é glorificado para a honra e glória de Deus Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.